Porta. Pai, obrigado, Deus, pela vida do Aristides. Obrigado, Senhor, por nós termos a oportunidade de escutar a Sua palavra hoje através do Aristides. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha estar com o Teu Santo Espírito, capacitando a ele, Senhor, para que ele possa transmitir a Tua palavra aos nossos corações. Mas, sobretudo, Pai, eu tenho certeza que ele vai estar trazendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Mas, sobretudo, faça nós entender a Tua palavra, que o nosso coração seja uma terra boa, que essa Tua palavra ela possa vir e possa frutificar, Pai. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Acho que aqui. Obrigado. Vou tentar assim de lado. A paz e a graça do Senhor. Amém. Muito bem, estava pensando ali, né? Perguntei ao pastor Josué quanto tempo a gente tem, né? E aí me veio à mente uma coisa que eu ouvi uma pessoa dizendo, né? Explicando qual é a diferença entre pregação e ensino. Aí a pessoa disse, é mais ou menos meia hora. O meu ministério é de ensino, mas eu vou tentar não passar a meia hora, né? Mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, hoje a gente vai passear um pouco na Bíblia. Graças a Deus, a gente tem os versículos, vai ter os versículos aqui nas telas, né? Fiquem à vontade de abrir a sua Bíblia, é claro. E o primeiro trecho que a gente vai ler está logo no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18. Nós vamos ler de 18 a 24. Hoje eu não trouxe o óculos do Renato, porque a gente compartilhou. Desculpa, Renato. A gente compartilhou no dia do jantar dos namorados. A gente compartilhou um óculos de leitura, então eu vou ler aqui de longe. Mas vamos ler juntos. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Obrigado, meu irmão. Deus proveu. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manri, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua fidelidade, Paizinho. Abre o nosso entendimento. Nós concordamos disso e te pedimos em nome de Jesus. Então, nós vemos aqui uma figura muito interessante, que é o Melquisedeque. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Mas tem uma questão aqui, que nessa época, Abraão ainda se chamava Abrão. Então foi muito, muito antes de se estabelecer o sacerdócio levítico. Mas ele já era sacerdote do Deus Altíssimo. E a gente vê aqui uma coisa interessante, que nesses primeiros capítulos de Gênesis, os nomes de Deus, alguns dos nomes de Deus são estabelecidos. Alguns são estabelecidos pela experiência. Por exemplo, quando Abraão foi sacrificar Isaque, e Deus proveu um carneiro para que ele não tivesse que matar o filho, foi quando Abraão, pela primeira vez, que está registrado, chamou Deus de Jeová Jiré, o Deus que provê. Quando Deus ouviu e salvou Agar e salvou Ismael, em duas ocasiões diferentes, quando ela estava grávida e depois quando ele já era um meninozinho, já era um rapazinho, Agar chamou ele de o Deus que vê e o Deus que ouve. Então, de acordo com a experiência, aquilo ia marcando
e aquela pessoa, em gratidão, dizia: esse é o Deus que vê, esse é o Deus que ouve, esse é o Deus que provê. Aqui nós temos Melquisedeque dando um nome para Deus. Ele diz: Yahvé El Elyon, o Senhor Deus Altíssimo. E é interessante porque Melquisedeque encontrou com Abrão, mas tinha outra pessoa que estava vindo encontrar com Abrão também. Era o rei de Sodoma. No versículo anterior, no versículo 17, fala isso. Só que antes de chegar o rei de Sodoma, chegou o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele disse: você é abençoado, seja bendito, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. Logo depois chega uma proposta para Abraão. O rei de Sodoma diz: devolve as pessoas para mim e fica com as coisas. E aí, como foi que Abraão respondeu? Pela primeira vez apareceu na Bíblia o nome Deus Altíssimo. E pela primeira vez, Abraão se referiu ao Deus dele como Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Então, antes que viesse a proposta dele receber algo de uma fonte indevida, o rei de Sodoma, Deus se revelou dizendo: eu sou o Deus Altíssimo. Eu possuo os céus e a terra. E Abraão já aplicou aquilo, ele já chamou Deus pelo nome que Deus tinha revelado, ou tinha se revelado para ele. Mas quem é esse Melquisedeque? É uma figura muito interessante, porque se nós olharmos para esse sacerdote que surge do nada e meio que vai para o nada, ele aparece ali, mas ele é citado em outras partes da Bíblia. E a gente vê, se a gente olhar no Songbook de Deus, se a gente olhar no livro de Salmos, a gente vai ver no Salmo 110. É um salmo curtinho. Vamos ler aqui, vamos ver uma coisa bem interessante. No Salmo 110, a partir do primeiro versículo. O Salmo diz assim, o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-te-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, com orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens. O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então, nós temos aqui, é interessante, disse o Senhor ao meu Senhor. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse isso. E quando a gente olha em português, a gente vê a mesma palavra duas vezes. Disse ao Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita. É claro que são duas pessoas diferentes, né? Porque o Senhor Deus, o Deus Altíssimo, nesse caso aqui, Yahvé, a palavra Yahvé está dizendo: assenta-te à minha direita. Então, é uma outra pessoa. E esse segundo Senhor disse Senhor ao meu Senhor. Esse segundo Senhor, a palavra é Adonai. Então, o Senhor Yahvé está falando para Adonai: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o Senhor Yahvé, no versículo 4, diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, Adonai, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Então, nós vemos aqui que Deus disse para Yahvé, disse para Adonai: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui está citando de novo. Então, quem é esse Melquisedeque? Para nós, a gente já sabe que normalmente a resposta para tudo, não somente para problemas, mas para tudo de bom que a gente tem, a resposta é Jesus, né? Então, a gente sabe aqui, porque o Espírito Santo já mostrou para nós, que o Senhor Deus está falando com o Senhor Jesus.
Ele está falando do Messias. Mas quando Davi escreveu isso, ele não sabia. E durante muito tempo, e até mesmo hoje, as pessoas que buscam seguir a antiga aliança ainda devem olhar para isso e tentar explicar. Como assim? Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita. Quem é que está junto do Deus Altíssimo? Se é o Deus Altíssimo, como pode ter alguém do lado? Né? A gente sabe por quê. Porque eles são uma só pessoa. É o Deus triuno. Amém? Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse Melquisedeque, né? E vamos ver se realmente Deus está dizendo que Jesus é um sacerdote escolhido segundo a ordem de Melquisedeque. A gente sabe que a Bíblia, fisicamente falando, como tudo aqui nessa terra, a Bíblia é um livro limitado. Ele tem começo, meio e fim. Só que a gente sabe que a Bíblia é a representação gráfica da palavra de Deus, que a palavra é viva e eficaz. Então, a gente pode passar a vida toda lendo esse livro e ouvindo Deus falar, e não tem fim para o que Deus tem para falar para nós. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, né? Mas é interessante que, como esse livro é limitado, fisicamente, eu quero dizer, cada palavra que tem aqui é muito importante. Então, Deus escreveu aqui de uma forma, e o Espírito Santo nos ensina de forma que a gente possa aprender tudo o que a gente precisa em relação à vida e à piedade aqui. Então, quando eu vejo algo repetido nesse livro, eu penso assim, Deus está enfatizando isso para nós. Porque bastava ele dizer uma vez. Mas quando ele repete, é porque é muito, muito importante. Então, vamos ver se é importante essa questão desse sacerdócio segundo Melquisedeque. Se a gente puder olhar agora Hebreus 5, capítulo 5, versículo 10, se nós pudermos colocar aí. Então, em Hebreus, no capítulo 5, versículo 10, fala que ele foi designado por Deus como um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele fala de novo o que ele já tinha falado antes. Vamos ver aqui Hebreus 6, 20. Que fala em Hebreus 6, 20. Onde Jesus foi, segundo um pioneiro, por nós, tendo se tornado um sumo sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Mais uma vez, nós temos já duas testemunhas aí. Com 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será estabelecida. Mas vamos olhar também Hebreus 7, 17. Então, é testemunhado sobre ele: tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós vemos aqui Deus explicando claramente que Jesus é um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sim? Correto? Então, vale a pena a gente entender um pouquinho mais, ou conhecer um pouquinho mais sobre esse sacerdote que se achegou a Abraão antes da lei e recebeu dízimos. Abençoou Abraão e recebeu dízimos. Porque isso é importante para nós, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, quando a gente entende essa ordem sacerdotal, a gente entende o que significa para nós também, qual é o significado para a nova aliança. Então, agora a gente vai para a chave do que a gente vai receber hoje. Não tem como a gente receber tudo na nova aliança hoje. Graças a Deus. Não tem como receber, entender tudo. Mas tem 2 coisas para a gente entender hoje. Se a gente entender essas 2 coisas, isso vai transformar a nossa vida. Então, vamos ler Hebreus, capítulo 7, os 3 primeiros versículos. Hebreus, capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também o rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência.
entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O ponto principal está no versículo 2 para nós. Ele é rei de justiça. E ele é rei também de paz. O nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, ele é rei de justiça. E ele é rei de paz. E ele traz para nós, assim como ele trouxe para Abrão, o nome, uma revelação de Deus. E ele trouxe para Abrão também uma revelação de quem Abrão era em relação a Deus. Foi assim que ele abençoou Abrão. Da mesma forma, o nosso sumo sacerdote Jesus traz para nós uma revelação de quem ele é e do que nós temos nele. Justiça e paz. Se fosse só isso, já estava maravilhoso. É muito mais do que isso. Só que a gente não tem dias e dias para passar aqui. Nós temos alguns minutos, né? Então vamos entender isso aí. Hoje é dia para nós recebermos justiça da parte de Deus e paz da parte de Deus. Quem quer justiça, se sentir justo e se sentir em paz com Deus? Levanta a mão. Amém? Muito bem. Quem não levantou é porque está impactado. O Espírito Santo deve estar falando com você, com certeza. Então, vamos ver isso aí, mas vamos ver se isso realmente se aplica para a nova aliança. Certo? Vamos olhar em termos de justiça. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Vamos ver se a justiça de Deus tem alguma coisa a ver com esse sacerdote chamado Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Então, a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Eu só tenho 2 marcadores, então eu acho que já. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não conheceu o pecado, mas Deus colocou sobre ele o pecado da humanidade. E nós que conhecemos o pecado, nós tivemos essa permuta. Jesus Cristo trocou sua vida perfeita pela nossa vida imperfeita. Então, em Cristo, nós somos justiça de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê a vida perfeita de Jesus. Essa foi a solução legal, jurídica de Deus. Porque nós não conseguimos ser perfeitos. Mas Jesus viveu a vida perfeita. A vida perfeita de ouvir e obedecer. E Ele disse, está consumado. Digamos assim, para os brasileiros, o jogo já acabou. Jesus já venceu. Não tem como mudar mais isso. E a vitória de Jesus conta para nós. Então, para que nós pudéssemos estar diante de Deus e Deus pudesse derramar sobre nós tudo o que Ele tem na nova aliança, Ele olha para Jesus. Então, nós não recebemos o que nós merecemos. Nós temos direito ao que Jesus merece. Isso nunca vai mudar. Então, vamos ver se eu consigo segurar o microfone aqui de uma forma criativa. Quem é da minha família já sabe o que é que eu vou fazer, né? Aqui estamos nós, aqui sou eu e você, tá? Aqui é Jesus. Então, nós estamos em Cristo, correto? Quando Deus olha para mim, Ele olha direto para mim, Ele consegue me ver ou Ele vê a Jesus? Porque eu estou em Cristo. Se eu estivesse fora de Cristo, era diferente, mas eu estou em Cristo. Eu estou escondido na rocha. Eu estou escondido na perfeição do Senhor Jesus. Então, o nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele nos dá justiça.
Quando nós pedimos a Deus que seja feita a vontade dele na nossa vida, nós pedimos em nome de Jesus, segundo o que Jesus merece. Deus veio à terra para que alguém na humanidade, um homem, o último Adão, pudesse cumprir a parte da humanidade em relação à aliança. Deus sempre cumpriu a parte dele, mas nós nunca conseguíamos cumprir. Então ele veio à terra e ele cumpriu a parte dele. Agora Deus pode olhar para a humanidade e dizer: a humanidade na igreja é justa. Eu posso legalmente entregar para eles tudo que a minha generosidade e o meu amor e a minha abundância têm, e eu quero entregar. Sim, então nós recebemos a justiça de Deus. Cada vez que a gente tiver com os elementos de pão e vinho, nesse caso, lembrando do vinho, nós podemos lembrar: eu sou a justiça de Deus. Agora eu vou pedir para vocês repetirem isso, e vocês vão estar falando o que Deus fala sobre vocês. Tá certo? Pode ser que você se sinta assim: não sei, sacrilégio, não sei se eu vou falar isso, vai cair um raio na minha cabeça, né? Não vai cair um raio na sua cabeça, né? Mas vamos dizer vamos dizer sobre nós, o que Deus diz sobre nós. Então diga assim, por gentileza: eu sou a justiça de Deus. Em Jesus Cristo. Está consumado. Para sempre. Amém, graças a Deus. Então, cada vez que nós participarmos da ceia, vamos lembrar que nós somos a justiça de Deus. E aí nós vamos nos alegrar, porque nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça e receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Quando é o tempo oportuno? Toda vida que a gente precisa. É bem oportuno, rapaz, chegou bem na hora. A gente precisa de graça e favor sempre, sempre. Nós temos um sacerdote perfeito. Os sacerdotes da antiga aliança tinham que se limpar, usar uma certa roupa, e o sacerdócio deles não era eterno. Eles morriam e eram substituídos. Era Arão, depois o primogênito, depois o primogênito do primogênito, e assim ia. Né? O sacerdócio deles não era para sempre, por causa da morte. Mas o sacerdócio de Jesus é perfeito e eterno. Tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre. Então, o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus vive, nós temos o nosso representante diante de Deus. Está sentado à direita de Deus. Ele vive para interceder por nós. O que significa isso? O fato dele estar vivo, na presença de Deus, ele está intercedendo por nós o tempo todo. Deus está olhando para a justiça do nosso sumo sacerdote e dizendo: eu vou entregar para eles. Eles só precisam receber pela fé em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que nós recebemos do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, rei de justiça e paz, é justiça. Você é justo diante dos olhos de Deus. Não diga de você outra coisa, senão o que Deus diz de você. Ouça isso e ouça e leia de novo e medite, porque a fé vai chegar. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Continue ouvindo até que você creia como Deus fala. O que Deus fala de você é a verdade. Não é o que o mundo diz, não é o que o seu passado diz, não é o que você pensa de você mesmo. Sim? Não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Paulo escreveu isso. Nem nós mesmos. Não olhe para você segundo a carne, segundo o que você pode e o que você não pode. Olhe para você e diga assim, como uma criança: Senhor, quem é que eu sou? Quem é que eu sou no Senhor? Eu sei, eu estou vendo isso aqui, mas quem é que eu realmente sou? Quando você souber quem você é no Espírito, e é a palavra que revela para você, a palavra de Deus é que é o espelho que te mostra espiritualmente quem você é. Quando você vir aqui, você diz: eu sinto assim, eu vejo assim, eu penso assim, mas isso aqui é a verdade. Então, se você tem alguém que é nascido de novo na sua família, e essa pessoa não está andando, ouvindo e obedecendo a Deus, não pense nessa pessoa, não veja essa pessoa segundo a carne. Veja essa pessoa segundo o Espírito, segundo o que a palavra de Deus diz. E ore concordando com Deus, segundo aquilo que o nosso sumo sacerdote já fez por aquela pessoa.
E aí Deus vai operar de uma forma muito mais ampla, muito mais poderosa, porque você está alinhando os seus pensamentos e as suas palavras com os pensamentos e as palavras de Deus. Amém? Vamos receber a justiça de Deus. Jesus morreu para que nós fôssemos feitos justiça. Não vamos andar com menos nessa terra, com a sensação de que somos menos do que a justiça de Deus, porque a gente vai estar menosprezando o que o Senhor Jesus fez por nós. Sim? Mas tem mais. Nós temos aqui a paz. O nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é rei de paz. E nós temos aqui três trechos em 2 livros, João 14, 27. João 14, 27 fala... Eu posso traduzir de lá, mas aí vai sair a versão do Aristides, que é uma versão livre e não autorizada, então eu vou ler aqui. Vou ler em português. João 14, 27. Na última conversa que Jesus teve com os amigos dele, preparando eles para o momento mais difícil, que seria o momento que ele seria preso, torturado e crucificado e morreria. Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele está dizendo que ele dava a paz dele. O rei da paz diz que dá a paz para você. Ninguém pode impedir que o rei da paz, que tem toda a autoridade, entregue algo para um filho e uma filha que quer receber. Mas ele não dá como o mundo dá. Como é que é a paz do mundo? Vamos fazer um checklist aqui. Tem saúde? Tem. Tem dinheiro? Tem. Tem fama? Tem. Tem honra? Tem. Está tudo bem no casamento? Sim. Os filhos estão obedecendo? Sim. Então eu fiz o checklist, eu tenho paz. Porque a gente sabe que as pessoas que têm, digamos, se é uma lista de 9, se as pessoas têm 8, mas está faltando 1, muitas vezes essa pessoa não tem a paz. Porque a paz vem de fora. A paz do mundo, ela vem do mundo. A paz do rei de Salém, a paz do rei da paz, vem de dentro. A paz está guardada. Ninguém pode separar a gente do amor de Deus, porque Deus se colocou dentro de nós. Ele se colocou no lugar onde nem eu consigo me perdê-lo. Porque eu perco muitas coisas. Às vezes tenho que pedir a minha esposa para ligar para o meu telefone, para saber onde é que o meu telefone está. Então eu perco. Mas acontece que Deus disse: eu vou me colocar dentro deles. Não há intimidade maior do que essa. Então o nosso Espírito e o Espírito Santo foram feitos um. O Espírito do Rei da Paz é um com o seu Espírito. A paz já está dentro de você, é um fruto do Espírito Santo. Nós recebemos então justiça e recebemos paz. Se nós pudermos, aqui eu acho que é um trecho um pouquinho maior. Eduardo está indo muito bem, muito obrigado, Eduardo, pelo seu ministério. Mas talvez aqui, em Isaías 53, 4 e 5, eu não sei se a gente vai conseguir. Rapaz, o homem é bom mesmo. O que der você faz aí, meu irmão? Nós temos Isaías 53, 4 e 5. Eu vou ler aqui. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. As transgressões são externas. Ele foi traspassado de fora para dentro. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. Aquelas pancadas que geram um problema dentro, mas não romperam por fora. Fica aquela marca, aquela inflamação. Da mesma forma, a nossa iniquidade está dentro. Ele cuidou de tudo, daquilo que é externo e daquilo que é interno. E o castigo que nos traz a paz veio através do sacrifício do Rei da Paz, que ele fez de uma vez por todas. Então, não somente esse sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote é eterno, não somente ele é perfeito para sempre,
justo para sempre, porque Ele vive para sempre. Mas essa paz que Ele traz para nós, essa paz de nós podermos chegar diante de Deus e não somente eu fiz o certo em Jesus, eu tenho a justiça de Jesus. O que Jesus fez de certo conta para mim. Como também aquilo que eu fiz de errado, tudo que eu fiz de errado, faço de errado e vou fazer de errado. Jesus já pagou por aquilo. O castigo que nos traz a paz com Deus, e aqui a palavra é shalom. Shalom é muito mais do que paz, provavelmente vocês sabem disso, né? Então, esse bem viver, esse viver nessa paz que excede todo o entendimento, ela vem porque nós sabemos que cada vez que nós erramos, Deus não foi pego de surpresa. Deus já pagou pelos nossos erros. E Ele colocou em nós um novo espírito. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura. Mas essa nova criatura, ela não vai aparecer naturalmente, ela vai aparecer sobrenaturalmente. Essa nova criatura que nós somos, uma criatura de um tipo que nunca existiu antes. Um ser humano com Deus morando dentro, não vindo e saindo, mas morando dentro. Essa nova criatura, ela vem quando nós olhamos e lemos a palavra de Deus em fé. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós não somos aquilo que a sociedade diz que nós somos. Nós não somos aquilo que nós achamos que nós somos, nem os nossos pais acham que nós somos. Nós somos o que o nosso Pai do céu diz que nós somos, porque Ele nos criou e, para aqueles que são nascidos de novo, nos recriou. Veio o primeiro Adão, e o primeiro Adão pecou, se desligou de Deus. Mas não veio o segundo Adão. Veio o último Adão. Veio o homem perfeito, pleno, que foi Jesus. Não tem o segundo, o terceiro, só tem o último. Ele veio e ele já consumou, ele já fez tudo que tinha que ser feito. A minha família também já sabe. No meu pijama tem escrito Tetelestai, em grego, né? O que significa isso? Significa estar consumado. Mas, se você pegar no pé da letra mesmo, significa está pago. É como se fosse um carimbo. Você vai na Grécia comprar alguma coisa, e já pagou, já carimba, está pago. Então, Jesus disse, já está pago. Tudo, a pena de morte, que era o que nós merecíamos, já foi paga. Então, nós estamos em paz com Deus, por causa do nosso sumo sacerdote, Melquisedeque, da segunda ordem de Melquisedeque. O rei de justiça e o rei de paz, só existe um rei. E esse rei é o Senhor Jesus, e tudo aponta para Ele, toda a criação, a Bíblia aponta para Ele, e todos aqueles que encontram com o Senhor Jesus apontam para Ele. Porque na plenitude dos tempos, no momento mais importante da história, Ele veio. E Ele veio para nos salvar, para nos dar justiça, nos fazer a justiça de Deus, e para nos dar paz. Essa paz nunca acaba, e essa justiça nunca vai mudar. Amém? Tem mais 3 versículos aqui, e eu acho que eu tenho um recado específico para New Generation. Né? Josué, se eu estiver passando, já estiver no vermelho, aí tu faz só assim que eu... Viu? Mas, então, voltando para cá, voltando para Isaías 53, no capítulo 53, versículos 10, 11 e 12. Toda a vida ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, porque ainda ia acontecer, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Lembra quando ele estava morrendo? Ele disse, Senhor, que isso não conte contra eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. No momento de maior dor, de maior angústia na alma, onde ele estava levando o pecado de todo mundo,
ele disse: Senhor, que isso não conte contra eles. Ele intercedeu por aqueles que estavam matando ele. E ele se entregou na mão de Deus. Ele, como homem, ele morreu. E ele contou que Deus ia trazer ele dos mortos. E porque ele vive, nós vivemos. Quando ele morreu, o nosso ser humano, o homem velho, morreu também. Já foi punido em Jesus. Mas quando ele ressuscitou, como o primeiro nascido do Espírito que ressuscitou, por isso que ele é o primogênito dentre os mortos. Agora nós temos a esperança, nascidos de novo, que mesmo que a gente morra, nós viveremos para sempre com o Senhor. Amém? Muito bem. Então, o que é que nós vamos lembrar a partir de hoje? Essa é a minha oração. Quando a gente tomar a ceia do pão e do vinho, que foi estabelecido pelo Melquisedeque, o que é que a gente vai lembrar? Que nós somos a justiça de Deus. Deus olha para nós e diz: você é justo, porque você está em Cristo. E Ele diz também: você tem paz. Você tem paz comigo. Eu te amo para sempre. E esse é o principal relacionamento. Amém? Então eu mencionei um recado aqui da New Generation, e aqui vocês vão julgar todas as coisas e vocês vão reter o que é bom. Tá certo? No trecho mais conhecido que a gente tem em relação a quando Paulo está explicando sobre a ceia, né? Ele fala, e ele está ali. No Ceará, tem alguns cearenses aqui, no Ceará a gente diz assim: ele está dando um carão, ele está passando um pito, uma reprimenda. Ele está dizendo: olha, eu ouvi dizer que quando vocês se juntam para cear juntos, tem uns que comem antes, tem uns que acabam tudo, tem gente que chega depois e não tem mais comida. Então ele está falando de comunidade, certo? E a nossa tendência, como a gente ainda está se acostumando com ser a justiça de Deus e estar em paz com Deus, a nossa tendência é pensar: peraí, rapaz, e lá vem carão, né? Lá vem pito, lá vem reprimenda. Mas o que eu quero dizer para a New Generation, essa comunidade que Deus olha e diz: ela é linda, ela é justa, ela é perfeita, ela está em paz comigo. A New Generation, quando se juntar, e por hoje, eu vou incluir minha família na New Generation, tá bom? Eu vou dizer nós, né? Quando nós nos juntarmos, quando a gente for ter comunhão, como a gente vai ter hoje, lá embaixo, né? Com comida deliciosa. Vamos lembrar que se nós já recebemos da justiça, e se nós já temos a paz do Senhor, vamos olhar para o nosso irmão e para a nossa irmã. E se a gente perceber que eles ainda estão com um problema, ainda se sentindo injustos, ainda se sentindo iníquos, ou se eles não estão em paz, que a gente possa compartilhar com eles. Do mesmo jeito que Paulo diz: compartilhe o pão e o vinho. Vamos compartilhar com eles, porque não tem fim. A provisão do Senhor de justiça e de paz não tem fim. Se nós recebemos, nós devemos compartilhar, não devemos ficar para nós. Em casa, a gente celebra, mas quando a gente estiver aqui juntos, se você vir alguém com fome e sede de justiça e de paz, a gente sabe, o reino de Deus não é comida nem bebida, como Paulo escreveu lá em Romanos 14. Mas é o quê? Justiça, paz e alegria, ou júbilo, né? E está dentro. Então, o que está dentro de você, compartilha. Tem gente esperando para receber de você a mensagem de justiça, a mensagem de paz. Amém? Pronto, era isso que eu tinha. Se passar disso, não garanto nada.